Boa noite. O Câmara Debate de hoje vai falar sobre a reforma e a ampliação do aeroporto Lauro Cortes, já que Passo Fundo está prestes a realizar um grande sonho. Os meus convidados são os vereadores Paulo Necli e Márcio Patucci e também Marco Matos, representando a Acisa. Boa noite, então, aos convidados. Sejam muito bem-vindos à TV Câmara. Para iniciarmos o debate de hoje, eu gostaria então que vocês falassem dessa luta que já acontece há bastante tempo. Vereador Paulo Necli. Boa noite a todos. Meu caro amigo particular Marcos, seja bem-vindo mais uma vez a essa casa, né? Muito obrigado. Meu amigo, meu colega vereador Patucci, né? Essa luta, Passo Fundo toda já conhece, né? É uma luta de muitos anos, né? Na qual a Câmara de Vereadores se engajou de forma corpo e alma, como a gente costuma dizer, né? Juntamente com o Executivo, com a Acisa, com a UPF, com a IMED, com a Brigada Militar, com o Sindicato Rural, enfim, N entidades. Formamos uma comissão, né, vereador Marco Patucci? E essa comissão tornou-se apartidária. Vamos excluir os partidos políticos. Vamos excluir. Aqui na comissão não existe partido político. Existe uma comissão formada por 5 vereadores, mas não, a comissão não vai ser apenas 5. Os 21 vão se engajar nessa luta, porque Passo Fundo merece. Passo Fundo e a região merece essa obra tão esperada que é o aeroporto de Passo Fundo. Juntamente com a Acisa, a Câmara, o Executivo, todo mundo que eu já citei, nós fomos a Porto Alegre, me lembro se fosse hoje, numa reunião então com o ministro da Aviação Civil, Padilha, no escritório dele em Porto Alegre, e nós saímos lá, Patucci, lembra? Lembra, Marco? Com a garantia de 50 milhões para o aeroporto de Passo Fundo. Na época 44, não era? 44, tem razão, 44. Certo? Com a garantia que essa verba iria acontecer. Pois bem, passou os tempos, nós sempre reunidos, batendo na mesma tecla, todos nós, né, imbuídos do mesmo objetivo, né, começou a crise no país. E lá, nessa reunião, era em torno de 12 aeroportos que iam ser mexidos, né? E começou o corte das verbas. E corta isso, e corta aí. Ficou 5, e ficou 2, e ficou 1. Ficou de Passo Fundo. Por quê? Devido à mobilização que nós, entidades, nós, Câmara de Vereadores, a Acisa, Executivo, fizeram e nós garantimos. Foi N viagem a Porto Alegre? Foi. N viagens a Brasília? Foi. Mas, gente, é um sonho realizado. São 55,5 milhões numa única obra em Passo Fundo, que dia 31 agora vai ser aberta a licitação na Selic, aqui em Porto Alegre. Então, gente, é uma vitória, não é dos vereadores, não é da Acisa, é da comunidade, é da região de Passo Fundo. Vereador Márcio Patucci. Olha, a Paula, o vereador Paulo Necli e meu querido amigo Dr. Marco Matos, que quando presidente da Acisa sempre foi uma pessoa bastante presente e preocupada com o desenvolvimento e teve uma participação bastante especial em todo esse acompanhamento, né, desde o início e também nessa novidade aí que foi o lançamento da licitação. Então também quero cumprimentar de forma bastante especial, porque a Acisa, vereador Paulo, ela representa na nossa cidade todo um contexto, né, de empresários preocupados com o crescimento econômico, com o desenvolvimento e que estão inteirados cada vez mais com o poder público. Então a Acisa, assim como outras entidades, teve essa preocupação, que era aqui também citar, por questão de justiça, a Universidade de Passo Fundo. O reitor José Carlos também foi uma pessoa sempre participativa e preocupada, porque um dos eixos, né, de trabalho da nossa universidade é também essa preocupação com o crescimento, né, não só de Passo Fundo, mas também de toda a região. E eu vejo que desde o início, quando a Câmara se envolveu, teve essa preocupação,
nós éramos desacreditados em alguns momentos, eram chamados de lunáticos, de sonhadores, dizendo que seria mais uma obra que teria apenas fotos e discursos e que materialmente ela não iria se realizar, né? Claro que o tempo passou, elas foram quase 6 anos, né? Muitas reuniões, muitas viagens, muitas críticas, mas a gente só fica com as lembranças boas, que houve de fato o compartilhamento de todas as entidades, a preocupação por entender que esse modal de transporte é um modal significativo para toda e qualquer cidade que pensa em desenvolvimento, assim como são estruturas rodoviárias, como é a ferrovia, como é o suporte em setores produtivos, né? E eu vejo que Passo Fundo teve um destaque nessa conquista. O aeroporto ele já tem o seu protagonismo, né? Claro que em algumas circunstâncias, né, ganhamos voos, perdemos voos, mas eu vejo que com essa ampliação, né, não falo em reforma, mas acho que essa ampliação, ela capacitará Passo Fundo para um novo salto de desenvolvimento, né? Nós vamos olhar para a cidade assim como nós olhamos hoje para Chapecó, nós olhamos hoje para outros municípios que têm Joinville, né, também, uma cidade de Santa Catarina, um pouquinho maior que Passo Fundo, mas tem um aeroporto com condições, e a gente vai ter toda a condição de ser um grande propulsor, né, do desenvolvimento. Marco. Inicialmente quero agradecer a oportunidade singular de dividir esta mesa com o vereador Paulo, o vereador Patucci, que são balestrios nessa batalha aí pelo aeroporto. Foram nomes importantes, não apenas como vereadores, não apenas como líderes do Legislativo, mas principalmente por este foco que tu dizias bem, vereador Paulo, de ter uma visão holística que transcendesse as bandeiras partidárias para que nós pudéssemos alcançar esse objetivo comum que é efetivamente da comunidade. Mas me parece que aqui nessa nossa fala, e de alguma forma já foi dito, nós precisamos destacar a importância da participação de todos, dos telespectadores que estão assistindo o nosso programa hoje e que, de alguma forma, sempre nos incentivaram. Não desistam, continuem, apesar de termos os percalços, né, das pessoas não quererem acreditar no nosso projeto. Não é nosso projeto, o projeto da cidade. Estou lembrado da época que eu fui presidente da Ordem dos Advogados da Subseção de Passo Fundo e que se falava em aeroporto regional desde então. E quando se falava em aeroporto regional, já se tinha naquela época, estou falando em 1997, já se tinha a exata dimensão da importância do aeroporto para o crescimento de Passo Fundo e região. Porque o aeroporto Lauro Cortes não pertence apenas a Passo Fundo, ele pertence a toda a região. As cidades da região crescerão junto com Passo Fundo. Estas melhorias, talvez seja uma expressão mais adequada para o que está acontecendo e que foi a nossa busca, era a melhoria do aeroporto. Ele efetivamente vai trazer um ganho para toda a região. Vai fazer vai levar a exponenciais que nós não sabemos ainda medir, né? Porque é um modal importante, né, no escoamento, seja de produção, seja de serviço, seja de turismo, seja de que segmento for de produção. Então o aeroporto, na minha opinião, ele é indispensável para o crescimento. E ele está no tempo certo, no tempo em que o transporte coletivo retoma um espaço interessante. Se nós estamos hoje brigando pelas melhorias do aeroporto, não é só para que o aeroporto tenha mais condições estruturais, é porque com ele nós podemos criar a consciência nas companhias aéreas, e pena que no Brasil são só 4, precisávamos ter outras companhias para que nós pudéssemos ter voos mais baratos, a exemplo dos Estados Unidos, a exemplo da Europa, onde as famílias nos finais de semana vão passear de avião, vão fazer um passeio de avião. É mais acessível, é mais seguro, é menos exposição na estrada, né? Então, este movimento que está começando assim pequeno, ele tem muito mais essa visão de futuro. Então, por isso que estas melhorias do aeroporto, elas são de todos nós. E eu quero aqui, nesta oportunidade, reforçar, né, que
é tão fácil a gente ajudar os outros, é bem mais difícil criticar. Veja que eu estou fazendo uma frase oposta do lógico. É tão fácil ajudar, é só um pouquinho. É a tal história da andorinha, né, no incêndio da floresta. Enche o bico d'água e larga. É a tua capacidade de ajudar. Não é o que a floresta espera da tua capacidade. É tudo aquilo que tu podes dar em benefício dos outros. Então, o pouquinho, o tempo, a dedicação, o incentivo, a palavra, a ajuda, sempre é muito bem-vindo. E é assim que eu vejo que o aeroporto está acontecendo, pastor. Agora, no dia do lançamento do edital, estava na minha casa um familiar que é major aposentado da aeronáutica. E ele ficou tão entusiasmado que ele fez um contato com uma pessoa das relações dele, e falando do edital, e esta pessoa de imediato respondeu: vou participar do processo para tentar construir as melhorias do aeroporto de Passo Fundo. Olha que bacana. Um gesto pequenino dele foi um telefonema, ou um WhatsApp, qualquer mensagem. E a pessoa do outro lado já deu uma resposta que pode ser tão importante para o nosso aeroporto. Né? Então, por isso que é tão fácil ajudar. É muito mais difícil criticar. Porque para criticar, tu tem que ter um argumento muito forte para derrubar. Para ajudar, a obra acontece por si mesma, né? Tá certo? Tá certo. Por que então a CISA resolveu abraçar a causa, juntamente com o Poder Legislativo e o Poder Executivo, Marco? Desde 1940, mais ou menos, consta das atas da CISA, ela sempre esteve envolvida com o aeroporto. Tá? Não o aeroporto enquanto melhorias, mas como uma alternativa eficiente de crescimento da cidade. Então, a CISA teve essa visão de futuro, porque ela é incentivadora, né? Está no DNA dela, certo? A iniciativa privada. Então, ela faz todo esse movimento para que a iniciativa privada cresça. E na medida que ela cresce, ela incentiva o poder público, porque ela vai trazer impostos, ela vai gerar emprego e renda. Então, é o conjunto, é a integração da iniciativa privada com o poder público fazendo esse benefício. A CISA, ela é, como diz o próprio nome, ela agrega os setores produtivos da cidade. Você veja bem, comércio. Nosso comércio é hiper forte. Ele é referência. Você não precisa sair de Passo Fundo para ter boas opções de comércio. Eu vou pegar a indústria metalmecânica, os senhores vereadores sabem como ela é importante. Né? Estava outro dia falando com um empresário aqui, que está agora trazendo um novo produto e está vendo as pequenas empresas, as satélites, fomentando o grande produto dele. Então, é o parafuso, o paralama, eu não sei o que vai ser produzido por aquele pequeno empresário e que vai trazer para essa grande máquina que ele venha construir, esse grande produto que ele venha construir. Então, nós temos em Passo Fundo uma indústria metalmecânica boa e de boa qualidade. Né? Nós temos aqui, na área do agronegócio, se nós não temos uma grande área de grãos, nós temos uma grande área de negociações em Passo Fundo. Nós temos aqui uma biodiesel, nós temos aqui uma alternativa de comércio de grãos maravilhosa. E se nós tivermos um modal, e aí entra, quem sabe, um outro debate, vereadores, para a gente fazer da renúncia, que se fala tanto em renúncia de tributos, aliás, se fala tanto em aumento de impostos, e a renúncia de tributos que se faz quando você não melhora uma estrada e que não faz escoamento da produção. Então nós temos no agronegócio uma alternativa maravilhosa e temos nos serviços um expoente. Temos, seja saúde, seja educação, porque serviços maravilhosos. Quantos advogados nós temos aqui em Passo Fundo? Quantos médicos e de qualidade. Né? Então a CISA congrega todos esses setores e ela viu que, como é aeroporto, todos esses setores são contemplados. E mais do que isso, ela fez um fórum reunindo as ACIs da região, reunindo outras entidades da cidade, como
CDL, Sindlojas, Sinduscom, para que nós possamos conversar com a mesma finalidade, com essa interação e com essa busca, porque o nosso aeroporto, ele traz indiscutivelmente uma melhora que nós vamos conseguir medir muito mais rápido do que nós imaginamos. Eu sempre comento, Marcos e Patucci, Passo Fundo, com a chegada da UPF, transformou Passo Fundo. Passo Fundo, com o Hospital São Vicente, está transformando a cidade. Para considerar isso, Universidade e São Vicente uniram-se em 1960, 70, final da década de 60 e 70. E de lá para cá, olhem o crescimento da cidade com essas duas forças unidas. São os dois maiores empregadores da cidade. Exatamente. Quando o Marco falou em Andorinha, eu me lembrei, meu amigo Patucci, que numa dessas viagens quis me matar. Claro que é brincadeira. Depois ele pode até comentar. De susto. Não daquela do ônibus que quebrou. Não, foi outra. Em 1998, no plenarinho antigo ali, nosso antigo plenarinho, né? Eu falei no aeroporto de Passo Fundo, exatamente isso. Mas aí vem a história da Andorinha. Eu ainda meio cru na política, tal coisa, né? Falei com o Marco, falei com o Joãozinho, com o Pedrinho, morreu o assunto. Ninguém deu bola. Ninguém deu bola. Eu digo, puxa vida, tia, mas não fica assim, né? Aí a gente vai ganhando experiência, né? Vai conhecendo melhor como é que funcionam as coisas em Brasília, em Porto Alegre, tal coisa, né? Aqui é o meu braço direito. Transformamos, montamos essa comissão, que é eu, Patucci, o Colucci, Alex e o Fernando, e os demais colegas vereadores, e a CISA, o Executivo, todos nós, imbuídos do mesmo assunto, né? Nós chegamos ao sucesso, que foi a união, Patucci, a união, a força, todos enganjados, todos puxando para o mesmo lado, e dizer que hoje ainda tem gente que não acredita que dia 31 vai ser aberta a licitação. Nós tivemos aí, o vereador Paulo, a gente faz questão de lembrar isso porque acho que a comunidade ela também tem que perceber, né? Quando esses grupos trabalham desapegados, né, das questões políticas ou até mesmo pessoais, a coisa funciona. Nós tivemos um fato, né, que ele foi bastante pontual na questão do aeroporto, onde no meio de toda essa tramitação, isso foi em 2016, nós recebemos uma informação de um deputado aqui da cidade que Passo Fundo teria perdido a verba dos 44 milhões para o aeroporto. E aquilo causou um certo alvoroço na imprensa, na opinião pública, né, nos próprios vereadores, né, perguntando, mas vem cá, Paulo e Patucci, né, o que vocês tanto vão fazer em Porto Alegre, Brasil? Vão passear, né, que agora vem o deputado com a sua autoridade, com a sua legitimidade, né, e vem dizer que não tem esse dinheiro. Só que, casualmente, nós estávamos indo a Brasília, eu e o vereador Paulo, fomos recebidos pelo deputado Alceu Moreira e pelo deputado Cajar Nardes, né, que fizeram toda a interlocução com o ministro da Aviação Civil. O ministro, à época, nos recebeu, garantiu naquele exato momento o Caio Rocha, né, que os recursos estavam assegurados, estavam dentro das verbas do PAC, né, do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, e que ainda estava pendente alguma tramitação burocrática de análise de projetos, enfim, mas que, né, a nossa batalha não estava perdida. Então, a gente nota assim que existem pessoas que têm a preocupação coletiva, que conseguem convergir, sentar à mesa, né, não na mesa, mas sentar à mesa para poder discutir, né, e criar alternativas, e tem outras pessoas que obviamente estão naquela política de quanto o pior melhor, né? Nós não fizemos isso, graças a Deus, e prova disso é que o resultado ele está aí. Desculpa interromper, mas convergindo para essa força, para esse dado coletivo, né? Aeroporto funcionando há anos, nem mesmo licença ambiental possuía. Né? Nem a primeira e nem a segunda. Então, isso mostra que a crítica, né,
ela precisa ter uma sustentação, senão fica vazia, né? Não, e depõe contra, porque é que nem um aluno que sai de um curso superior e no seu dia de formatura faz um discurso contra a universidade. Ele está falando contra ele mesmo. Que profissional ele vai ser ali na frente? Quer dizer, se eu vou falar contra as possibilidades de melhoria de uma obra como o aeroporto da minha cidade, eu estou depondo contra a minha cidade, estou depondo contra o meu negócio, estou depondo contra a minha família. Poxa, por que eu não gostaria de receber os meus amigos, a minha família, distribuir o meu trabalho por um meio de transporte, por um modal como é o aeroporto? Né? Isso é nos aproximar. Nós não estamos próximos do mundo apenas e tão somente pelo telefone, pelo WhatsApp, pelas mídias sociais. Nós estamos também pelo transporte aéreo. Hoje nós saímos de Passo Fundo, né? Ok, com um modelo de escalas ainda um pouco desconfortável, com preços ainda alterados, né? Eu acho que é um debate que nós podemos fazer um pouquinho ainda hoje na nossa mesa sobre a questão de companhias, sobre preços, sobre essas buscas que nós ainda temos que fazer, né? Mas assim, nós hoje estamos conectados ao mundo. Nós podemos ir à Rússia, sim, se quisermos ver a final, se tiver passagem e ingresso, dá para ir assistir. A ligação de Passo Fundo com São Paulo, eu sempre falo para as pessoas que me perguntam, e agora vão ter novos voos? Eu disse, olha, o aeroporto vai estar em condição de equipamentos, de segurança, de infraestrutura para receber novas companhias que queiram, obviamente, ofertar o seu serviço. Mas vale lembrar, Passo Fundo, São Paulo, é 1h20. Isso aí. Em 1h20, tu está nos maiores hubs de distribuição de voos do mundo. Tu está no aeroporto internacional, tu está num hub que distribui para o país inteiro e você pode ter uma conexão, né, com o Nordeste, com o Centro-Oeste, com o Sudeste, né, e também com outros países, como é o caso dos Estados Unidos, Europa, em 1h20. Então vejam a facilidade que nós temos de deslocamento. Então isso que o senhor fala é realmente bastante importante. E aqui eu quero fazer eu sempre faço uma brincadeira, quando a gente, né, vai a Brasília, vai a qualquer outro estado e que precisa, né, fazer a conexão Passo Fundo de São Paulo, eu fico olhando as pessoas que estão dentro do avião, partindo de Passo Fundo. E olha que nós, na nossa vida política, a gente conhece muita gente, que conversa, tem reunião, né? As pessoas procuram, aí faz uma reunião na CISA, já conversa com empresários, a quantidade de pessoas que não são conhecidas, ou seja, pessoas que são da região, que ocupam, né, o nosso aeroporto para seu trabalho, para, né, o seu lazer, e vejam quantas possibilidades essa ação de Passo Fundo está trazendo para uma grande região. São empresários de Carazinho, são pessoas de Sarandi, de Erechim, Tapejara, né, de todas as regiões aqui da Serra, do Alto Uruguai, e que estão, sim, preocupados com essa ação coletiva, Câmara, Poder Público, iniciativa privada, as entidades e também a nossa universidade. Teve um evento que os senhores foram, era o Marco Silva, ainda o presidente, foram o ministro, e ele teve que abrir uma sala, sim, que não estava ainda oficialmente inaugurada. A primeira reunião em 2013, agosto de 2013. Foi, né? Foi. Porque o ministro era o Moreira Franco, eu estava lá, o presidente da CISA era o Marco Silva, a comitiva inicialmente era de 4 ou 5 pessoas, nós estávamos em 16 pessoas. Tamanho foi a pressão, porque naquele momento a decisão do governo federal era absolutamente importante, porque eles estavam decidindo quais os aeroportos seriam reformados dentro desse projeto da aviação regional. É uma marca, isso é uma marca. Você imagina, uma comitiva de 16 pessoas, faz com que o ministro abra uma sala que não está pronta. Diz, esse pessoal sabe o que quer. Esse pessoal está pedindo aquilo que precisa. Eu vou pedir licença para vocês um instantinho, que a gente já esgotou o tempo desse primeiro bloco e a gente continua debatendo mais sobre o aeroporto daqui a pouquinho. Não saia daí. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola.
Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, transformando a vida de todos nós. No Câmara Debate de hoje, nós estamos falando sobre as obras de melhoria do aeroporto aqui de Passo Fundo. Os meus convidados são os vereadores Paulo Necli e Márcio Patucci e Marco Matos, representando a CISA. Então, para a gente dar sequência ao que foi discutido no finalzinho do bloco anterior, eu tenho um dado aqui bem interessante de que a nossa cidade tem um dos maiores aeroportos do Rio Grande do Sul. E mesmo com todas as limitações de estrutura, o número de passageiros saltou de 53 mil para 166 mil nos últimos 3 anos. Agora, então, com esta obra, a estrutura comportará atender até 1 milhão de pessoas. Quero que vocês iniciem esse segundo bloco de debates comentando, então, essa informação. Vereador. Olha, Paula, esses números eles são importantes até para que a comunidade possa ter uma dimensão do que representa o aeroporto Lauro Cortes. Com a atual estrutura que a gente tem, nós sabemos que é precária, deficitária, né? Mais de 50 voos aí foram cancelados nos últimos anos, porque as aeronaves não conseguiam aterrissar. Hoje, com a ampliação, o nosso aeroporto passará a ter uma estrutura de 2.100 metros de áreas de recepção, enfim, para acomodar não só as companhias, mas também os passageiros. Vejam a amplitude disso. Né? E por conta dessa ampliação do terminal de passageiros, dessa ampliação do terminal de passageiros, essa capacidade que hoje atende 165 mil pessoas ano, poderá atender até 1 milhão. Isso vai comportar, né, pelo tamanho da estrutura. Nós teremos, obviamente, que esteiras para trabalhar com a bagagem. Isso até parece meio... a gente, né, pessoas que não acreditam que o aeroporto atualmente não tem, mas não tem uma esteira. Né? Então, isso está no projeto. Nós também vamos ter a instalação de equipamentos, né, para melhorar os pousos e decolagem da aeronave. Isso é fundamental, porque se há problemas hoje, né, em decolar ou aterrissar voos, esse equipamento eles vão garantir minimamente, né, com que as aeronaves em dias de neblina, e nós sabemos aqui que o nosso inverno ele é muito rigoroso e não é um inverno de apenas 4 meses, né? Nós temos uma estação um pouquinho mais prolongada, onde ocorrem esses impedimentos dos voos. Nós também vamos ter a ampliação das cabeceiras, isso vai possibilitar mais segurança para as aeronaves, e também o novo pátio de área para taxiamento. Isso quer dizer o quê? Que hoje, pelas normas de segurança nacionais e internacionais, apenas uma aeronave pode estar em movimento, né? Porque a nossa pista de taxiamento só comporta uma. Com ampliação para até 6 aeronaves, isso vai possibilitar, então, muito mais mobilidade e mais oferta de voos no mesmo tempo. Então, por isso que a capacidade poderá aumentar desses 165 mil para até 1 milhão de atendimentos de passageiros por ano. E também a melhoria de uma questão que é fundamental, a seção contra incêndio, né? A gente não, muitas vezes as pessoas não dão bola, mas só fazendo voltando um pouquinho no tempo. Hoje o nosso aeroporto, a categoria dele é a categoria 3. Nós temos que elevar a categoria 4 de questões de segurança para que novos voos possam ser complementados. E quem faz essa análise é, obviamente, que os órgãos de segurança, Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar aqui do nosso estado. Então, somente será possível com essa ampliação. Né? Nós já temos 2 carros de bombeiros lá que ficam à disposição. Nós temos aí, parece que há uma colaboração da prefeitura no pagamento de horas extras para bombeiros, né, policiais militares. Então, toda essa estruturação de segurança ela precisa ser também melhorada para que a capacidade de novos voos ela possa também ser adquirida. E são regras, né? E regras nós temos que cumprir. Então, o aeroporto ele pode estar bonito, ele pode estar com a melhor pista, com o melhor terminal, mas se não tiver esse equipamento de segurança, os órgãos nacionais de inspeção e de avaliação, que é o caso a Infraero, ela não vai autorizar novos voos para Passo Fundo. Então, essa foi uma preocupação, obviamente, que tanto do Ministério da Aviação Civil, e que isso contempla o projeto que está em licitação. Então, isso é uma segurança,
né, com que todo, digamos assim, todo o combo, né, necessário para que o aeroporto funcione, ele possa ser efetivamente conquistado aqui em Passo Fundo. E isso a gente vai acompanhar. O vereador Paulo falou, no dia 31 de julho, agora às 10 horas da manhã, em Porto Alegre, na Selic, haverá, Dr. Marco Matos, a abertura dos envelopes das propostas. Nós vamos estar lá, como olheiros, acompanhando esse procedimento para ver se não haverá nenhum embargo, nenhum embaraço, porque a gente quer ver obras ainda esse ano. E nós já estamos convocando a CISA também, e as demais entidades, para que nos acompanhem. Que eu me lembro, numa reunião que nós fizemos com até então o secretário de Transportes, Pedro Westphalen, né? Entramos naquela sala, maior que esse estúdio, sentamos, todo mundo, faltou lugar, faltou espaço, todo mundo no corredor, de repente ele entra na sala e leva aquele susto. Mas o que é isso? O que está acontecendo? Ou seja, Passo Fundo, todas as entidades estavam lá, né? Então, isso mobilizados em busca daquilo que... Nós fomos xingados. E outros municípios, né? Outros municípios. O prefeito Carazinho, Tapejara. Tapejara. Não podemos também esquecer dos deputados que nos ajudaram. E aqui nós temos que fazer uma avaliação, porque o doutor Marcos estava junto. Erechim. O município de Erechim foi também importante. Abriu mão. Nós fizemos uma reunião com o executivo lá em Erechim. Nós tivemos quase que uma troca de demandas que nós apoiássemos a Transbrasiliana. E a Transbrasiliana está acontecendo também, porque vai impulsionar escoamento da safra, né, para a região do Alto Uruguai, e que eles também apoiariam o aeroporto de Passo Fundo. Isso aconteceu. As duas obras. Exatamente. E com os apoios comprometidos, realizados. Né? Eu já digo de antemão, o presidente Evandro Silva, que está capitaneando a CISA agora, está absolutamente comprometido com esse projeto, porque, como dito, o projeto não é da CISA. A CISA obrigatoriamente está engajada nesse processo, porque o aeroporto precisa melhorar. E com essas ampliações todas, né, me parece assim que nós temos que fazer uma leitura interessante aqui, viu, meus companheiros de mesa aqui. Nós não temos que nos preocupar, neste momento, se virão ou não novas companhias aéreas. Eu não posso querer ampliar a minha capacidade de receber, querer receber mais visitas na minha casa, se eu só tenho um quarto, né? Então, primeiro eu tenho que melhorar a casa, dar a estrutura, dar a segurança e depois irmos buscar além, né? Nesse mesmo sentido, quantas vezes o Patucci e os demais vereadores, que a gente vive na cidade toda aí, Marcos, né? Mas por que 55 milhões no aeroporto de Passo Fundo? Por que vocês não fazem um aeroporto novo? Pois inclusive foi cogitado também um novo local, né? Não, mas isso aí é a maior besteira do mundo. Desculpa a palavra, besteira. Mas como é que nós vamos deixar escapar 55 milhões numa obra do aeroporto de Passo Fundo? Alguém sabe o custo de um aeroporto novo em qualquer parte do país? E até o seguinte, isso é bom a gente falar, porque esse assunto, nós somos muito cobrados, né, em relação a isso, por causa local, por causa dos ventos, por causa, enfim, das condições climáticas, né? E existem outras áreas, sim, na cidade, né, que poderiam ser disponíveis. Mas nós chegamos num determinado momento que o Ministério da Aviação Civil falou o seguinte: olha, Passo Fundo está na fila, está na frente da fila para ampliação do atual aeroporto. Se vocês era o primeiro, era o único, né? Se vocês quiserem um novo aeroporto, um novo espaço, vocês vão para o fim da fila. E esse fim da fila, nós conhecendo a burocracia, infelizmente a burocracia é 10 anos, 10, 12 anos. E nós iremos ser cobrados no futuro de termos ainda um aeroporto precário, pequeno, sem condições, enquanto isso outros municípios com melhor ou maior mobilização conquistariam esses recursos. Foi uma aposta, mas eu vejo que foi a melhor aposta coletiva para que, de fato, o aeroporto ele tenha condições mínimas. Eu lembro da audiência pública, desculpa interromper, mas nesse tema, audiência pública que se questionou isso, por que não se faz o novo aeroporto?
E aí, além desse argumento do vereador Patucci, ainda se trata de um outro projeto. É um novo desenho, é uma nova rubrica de dinheiro. Então, este dinheiro que está, ele é para melhorias. E esta rubrica, esta a destinação, né? E nós sabemos que as verbas públicas têm rubricas. Você não pode usar esta rubrica para outra, sob pena de improbidade, não é verdade? É verdade. Então, além disto que o vereador Patucci disse, e que o vereador Paulo também ratificou, nós temos esse detalhe. É um detalhe técnico-jurídico. Técnico e jurídico. Legal, Né? Que você tem que cumprir a norma. Aí perder a chance, né? Eu não vou usar essa palavra com o que eu estou pensando, que seria insanidade, nós não aproveitarmos a oportunidade, porque talvez não seja a melhor palavra. Mas eu diria, eu vou usar uma outra expressão. A expressão de que seria nada inteligente do movimento se perdesse essa oportunidade. Verdade. Entendeu? É verdade. Seria nada inteligente, porque o dinheiro está ali, com aquele carimbo, a possibilidade de construção estava ali, o projeto aprovado, o resto nós temos que fazer o curso. Né? Marcos e Patucci, essa obra foi chamada assim, obra prioritária para o governo federal e o governo estadual. Então, são dinheiros do PAC. Né? Agora, ela também poderia ter sido cortada. Lógico. Poderia ser cortada do orçamento. Claro. Agora, devido a esse, volto a repetir, devido ao movimento que nós, sociedade, fizemos, né, que a obra vai acontecer. Em tom de brincadeira agora, e foi verdade, toca o celular. Né? Os caras, meus parabéns, vereador Paulo Neck, iniciaram as obras do aeroporto. Digo, não iniciaram não. Não, iniciaram sim. Trocaram a maçaneta do banheiro que estava quebrada. Foi nesse sentido. Então até isso a gente sofre. E o cara simplesmente pegou e desligou o telefone. Não sei até hoje quem é o cara. E as pessoas, obviamente, elas ficam nessa cobrança porque está todo mundo, assim, ansioso, né? Porque essa obra ela possa, de fato, melhorar todas as condições de oferta de serviço e novos voos aqui no aeroporto. Porque realmente, né, quem hoje precisa embarcar, é muito precário a estrutura. É muito precário. Então há uma desatenção por parte do governo do estado, por parte da Secretaria Departamento Aeroportuário, que não investe em pequenas melhorias. A gente sabe ali, é a fechadura do banheiro, é a cadeira que está quebrada. Então são pequenas coisas assim que me parece que assim falta até um cuidado assim mais pormenorizado com essas situações. Ao ponto de que, né, isso é uma coisa que já foi discutido e que a gente olha, por exemplo, para o vizinho aqui, Chapecó, claro que é uma situação jurídica e tributária diferente da situação tributária do estado do Rio Grande do Sul, mas por que não municipalizarmos ali no futuro o aeroporto de Passo Fundo? Por que não municipalizarmos? O município passaria a ter, né, todo o controle, toda a gestão, já que vai receber, né, um aeroporto em condição, aeroporto novo. Por que não? Parte das taxas que são utilizadas para embarques e embarques ficariam aqui com o município e ele poderia então fazer uma manutenção muito mais próxima, porque aquela história, né? Estragou a lâmpada, tem que comunicar Porto Alegre tem que ter decisão. Não, a gestão está aqui. Então, fica aí, quem sabe, um grande ponto de interrogação na gestão do aeroporto pós-reforma. Só antes da gente, então, encerrar o debate de hoje, um fator que a gente precisa levar em consideração e mencionar no debate é a sustentabilidade. Afinal de contas, o aeroporto está na região das nascentes e esse projeto de ampliação também foi pensado no meio ambiente e também em todas as construções que teremos em torno disso após a obra, né? Paula, no início desse nosso trabalho, né, quantas e quantas vezes nós estivemos reunidos com os grupos ecológicos, Proteção ambiental. né? São importantes, né? E nós provamos a eles que nada ia atingir as nascentes, né? Que ali
sustentam o quê? 60% do estado, a questão da água E potável. também nós temos ali berço das águas, Isso. né? E nós provamos e eles concordaram, e eu tenho um documento, eu tenho uma pasta mais ou menos dessa altura, Patucci, Papéis. que amanhã depois, nós em conjunto vamos fazer um livro, Marcos. Sim. Vamos fazer um livro sobre essa história toda, essa trajetória nossa, esse trabalho de anos e anos e anos, e nós sendo taxados de burros, de bocós, de insanos, de loucos, de tudo, né? Mas os loucos também vencem. E essa questão ambiental é importante a gente fazer uma referência, porque a própria FEPAM, que é o órgão de controle ambiental estadual, que faz todos esses licenciamentos, eles são estritamente rigorosos. Se houvesse qualquer dúvida, e lá não funciona a questão política, lá é a questão técnica, porque há uma responsabilidade legal, funcional e criminal se houver qualquer deslize. Então, a própria FEPAM, aliás, a FEPAM foi o órgão estadual que mais rapidamente analisou quando chegou para ela o processo do aeroporto. Devemos agradecer a Ana Pellini. Ana Pellini, secretária Ana porque ela Pellini. entendeu essa questão do desenvolvimento e ela repassou os técnicos habilitados, eles vieram para assunto, fizeram toda a análise, não houve repercussão. Aliás, a reforma não traria repercussão porque nós já temos hoje um aeroporto. E aonde há as nascentes, né, que são atrás lá da cabeceira da pista, não haveria nenhuma obra, então não impactaria em nada. O que de fato também nos tranquilizou, né? Porque nós temos essa preocupação ambiental. Ninguém é louco de pagar um preço para o futuro, de não termos água na cidade. Né? Eu não quero essa responsabilidade, eu sei que o vereador Paulo não quer, eu sei que as entidades não querem. Então, esse fator das licenças ambientais, ele foi plenamente atendido, foi discutido, ele foi todo conciliado. Claro que algumas medidas compensatórias as deverão ser feitas, porque as licenças que forem expedidas, elas constam, mas isso vão para o empreendedor, para a empresa que fizer a ampliação, a licitação, estará sujeita a fazer algumas medidas compensatórias. Só quero fazer uma consideração nisso para dizer assim, as questões de obras que tu levantaste, deve haver um empreendimento, um crescimento para aquele lugar. No entorno. No entorno. Me parece assim que isso passa mais pela visão de um plano diretor do município, que quando trabalhar isso outra vez vai discutir o impacto ambiental e terá lá as suas restrições para obras que poderão não ser edificadas para lá. Então, não é o aeroporto e as suas melhorias, o seu incremento que ameaça. Pode ser o conjunto da obra. E por isso é que a gente falou tantas vezes que o movimento não pode ser só de um segmento. Isso não pode ser uma bandeira só da Câmara Municipal de Vereadores, que depois vai ter que discutir o plano diretor para lá. Tem que ser de nós empresários, que temos que ter a consciência que não podemos edificar determinadas construções para aquela região. Temos que ter a visão do executivo, que deverá ter uma normativa para isso também. Enfim, há outra vez o conjunto comprometido para isso. E deve estar naqueles documentos lá que estão na tua pasta, onde a gente fala sobre tudo isso. Não é? É isso aí. Bom, a gente então fica na expectativa para o início das obras, que elas aconteçam então ainda neste ano, mas a previsão para a conclusão é de 22 meses após o início da construção. 540 dias. Exatamente. Agora, o que é importante também a gente mencionar é que nesse mês a gente ainda vai ter a abertura das propostas para escolher a empresa responsável, então, pelas obras de melhorias lá no aeroporto Lauro Cortes. Eu quero agradecer, então, os convidados, o vereador Paulo Necli, o vereador Márcio Patucci e também Marco Matos, que participaram do Câmara Debate desta noite, e, claro, você que acompanhou a nossa entrevista. Paula, eu queria 30 segundos. Com certeza. Agradecer ao Patucci, meu companheiro dessa luta, né, e os demais colegas vereadores, né, a Cisa, Marcos, você foi incansável, e os teus colegas também, né? Tem sido um parceiro. O PF, enfim, todas as entidades que se envolveram. Ao nosso prefeito Luciano, ao vice João Pedro, e nós não podemos esquecer jamais do Cadu, nosso secretário de Desenvolvimento, né? Companheiro, inclusive, de ônibus estragados. Exatamente, né? Até isso aconteceu. Mas faz parte, né, gente? Então, nós, né, Patucci, como
presidente e vice da comissão aí da Câmara de Vereadores, essa questão do aeroporto, nós temos a obrigação, Marco, né, de agradecer a todos vocês, né, a toda a sociedade de Passo Fundo, aqueles que pensam de forma positiva ou negativa, né, mas esse agradecimento nós temos a obrigação. E nós não vamos ficar de braços cruzados, não. Dia 31 nós estaremos aí em Porto Alegre, presentes lá para ver a abertura da licitação. Ok, então, obrigada mais uma vez e obrigada a você que acompanhou o Câmara Debate de hoje. Uma boa noite e até a próxima semana.